Hoje nós vamos falar sobre a raiva, que é uma doença grave e que é transmitida através dos animais contaminados para o homem. É causada por um vírus. É uma das doenças mais graves que se tem conhecimento. Sua mortalidade é de mais de 90%, sendo que nenhuma outra doença infecciosa tem taxas de mortalidade tão alta. Apesar de existir vacinas contra a raiva, ainda morrem anualmente aproximadamente 70 mil pessoas em todo o mundo. Desde 1987, não há registro de casos de raiva humana nos estados do sul do Brasil. E o último caso confirmado no Paraná, e cuja infecção foi através de um morcego. Então, depois do ano de 1987, não foi confirmado no Paraná nenhum caso de uma pessoa que foi contaminada pelo vírus que provoca a raiva. Então, gente, o vírus da raiva, ele é transmitido por mordidas e arranhaduras de animais contaminados com o vírus. Na maioria dos casos, a transmissão ela acontece através de cães e gatos contaminados. Mas outros animais até podem transmitir a doença, como, por exemplo, raposas, coiotes, guaxinins, gambás e morcegos. Mas essa transmissão ela é bem menor e menos significativa do que a transmissão que acontece através de gatos e cães. Os animais como porcos, vacas, cabras e carneiros raramente estão associados a casos de raiva. Então, os sintomas da raiva em pessoas, em seres humanos, seria a encefalite, que é a inflamação do cérebro pelo vírus da raiva quando ele se instala, no sistema nervoso. E provoca sintomas também como confusão, desorientação, a pessoa não sabe onde está, nem quem é. Tem sintomas também de agressividade, alucinações, dificuldade de engolir, paralisia motora, que é a dificuldade de se movimentar. A pessoa desenvolve uma rigidez muscular, espasmos e salivação excessiva. Como, por exemplo, aquela que é observada nos cães acometidos pela raiva. Na verdade, aquela baba que se observa na boca do cachorro que está com raiva. Depois que começa esses sintomas, que a gente falou, de confusão, desorientação, agressividade e dificuldade em se locomover, a maioria dos casos, isso quer dizer que mais de 90% dos casos evolui para a morte, a pessoa não consegue sobreviver. Até setembro de 2009, só haviam relatos de 3 casos onde o paciente sobreviveu. Um deles foi no Brasil, na região Nordeste. Se por um lado a raiva provoca uma alta mortalidade após o início dos sintomas, por outro, é importante saber que existem vacina e o tratamento profilático com imunoglobulinas, que são os soros antirrábicos, no caso de uma exposição ao vírus. Então, quando a pessoa ela é mordida ou arranhada por um animal que está infectado com a raiva, ela não precisa ficar desesperada, porque é só procurar a unidade de saúde, o posto, o hospital, que tem o soro antirrábico. Quanto mais rápido a pessoa procurar o tratamento, maiores são as chances de cura. Em caso de mordida, o que a pessoa deve fazer? Primeiro, lavar muito bem a ferida com água e sabão e se encaminhar rapidinho para a unidade de saúde. Se o animal for doméstico, é importante ter a caderneta de vacinação atestando a sua imunização contra a raiva. Nestes animais, o período de incubação é de até 10 dias. Este é o período em que o animal deve ser observado. Se após 10 dias ele se mantiver saudável, então provavelmente não há risco de se contrair raiva.
Se o animal for selvagem, como um morcego, por exemplo, é muito importante capturá-lo para que possa ser analisado. Os morcegos são os animais mais infectados pela raiva. O grande problema é que a mordida pode passar até despercebida, principalmente enquanto a vítima dorme. Então, por exemplo, se você acordar de manhã e tiver um morcego no seu quarto, mesmo que você não tenha sido mordido por ele, é importante que você procure o posto de saúde ou procure até mesmo o hospital e relate isso para o médico, porque às vezes você não percebeu e pode ter sido mordido pelo morcego enquanto dormia. Então deve-se fazer toda uma profilaxia, um tratamento que é feito antes da pessoa de fato vir a desenvolver a doença. Deve-se sempre levar a sério uma mordida ou arranhadura por animais, principalmente quando é um animal que você não conhece. Não se baseie apenas na aparência do animal para definir se este tem ou não raiva, porque às vezes o animal pode estar contaminado, mas ainda não está manifestando nenhum sintoma. Segundo Paulo Vargas Peixoto, do Departamento de Epidemiologia e Saúde Pública da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, não existe nenhum caso de raiva em pessoas no Brasil. E nos últimos 30 anos também não foi encontrado nenhum registro comprovando a existência de algum caso de raiva humana, nem na Europa e nem nos Estados Unidos, que fosse comprovadamente transmitido através de bovinos. O que se orienta, então, é que quem possui seu animalzinho de estimação, seja ele gato, cachorro, que sempre leve o seu animalzinho para vacinar. Mantenha a carteirinha de vacina do cão, do gato em dia. Quem mora na região rural ou mesmo na cidade, não dormir com as janelas abertas, ou se for dormir com as janelas abertas, ter sempre aquelas telinhas, né, de proteção para impedir a entrada de morcegos.